Eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com meditações diárias. Hoje, dia 25 de junho, quinta-feira, meditando os diversos ensinamentos do Evangelho do domingo durante esta semana, escolhemos aqui um ensinamento em particular no que diz respeito à atitude de São Pedro diante daquela pesca milagrosa, cuja passagem o Evangelho do domingo nos narra, segundo Lucas. São Pedro, após ver que, em atenção à ordem do Senhor, havia lançado as redes para a pesca depois de uma noite inteira, sem conseguir pescar nada, fica admirado e tomado de posse de um grande espanto diante do grande milagre da pescaria milagrosa. Chegando então à margem do lago de Genezaré, desce da barca e se prostra diante do Senhor e lhe diz: Senhor, afastai-vos de mim, porque eu sou um pecador. Tomado de espanto devido à presença de Deus. Reconhecendo a divindade do Senhor e reconhecendo ao mesmo tempo a sua condição de um homem pecador. Caríssimos fiéis, esta atitude de São Pedro nos traz um ensinamento belíssimo. O reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Reconhecermos a nossa condição diante dele como pecadores. Nos prostrando diante de Deus, reconhecendo sua bondade e sua misericórdia diante da nossa condição pecadora e, ao mesmo tempo, reconhecermos diante dele o quanto nós somos devedores de amor a ele, pelo fato de sermos pobres e miseráveis pecadores. Realmente a Igreja, em sua sabedoria espiritual, nos faz na Santa Missa, na missa tridentina, voltados para o altar, nos inclinarmos totalmente e rezarmos o Confiteor, reconhecendo publicamente os nossos pecados e a nossa condição pecadora, fazendo-nos bater no peito 3 vezes, rezando com toda a humildade: minha culpa, minha máxima culpa. Reconhecendo-nos assim nossos pecados e a nossa condição miserável de pecadores. Antes de mais nada, a Igreja, antes de iniciar os ritos dos santos mistérios da Santa Missa, nos faz, em primeiro lugar, prostrados ou inclinados profundamente diante de Deus, no gesto litúrgico, porém prostrados interiormente em nossos corações, prostrados diante de Deus, reconhecendo, como São Pedro, que nós somos pobres pecadores. E que, portanto, nós não temos nenhuma presunção diante de Deus. E que, portanto, nós não nos entendemos em nenhuma dignidade para reivindicar alguma coisa de Deus, alguma coisa da parte de Deus, de forma assim que, despojado do nosso orgulho, despojado de toda a vaidade, reconhecemos diante de Deus a nossa miséria, reconhecemos nossos pecados da vida passada, reconhecemos nossos pecados pessoais, reconhecendo nossos defeitos, nossos caprichos, nossas manias, devido ao nosso orgulho,
reconhecendo diante de Deus a nossa condição miserável, enquanto pobres pecadores. É daqui, caríssimos fiéis, que iniciamos a nossa vida interior. É daqui o ponto de partida da nossa vida espiritual. Quando nós, reconhecendo os nossos pecados diante de Deus, com toda a humildade, partindo desta virtude fundamental que é a humildade, nós então nos encontramos, pela graça de Deus, em condições para começar os passos a caminho do céu. De forma então, caríssimos fiéis, que em nossas orações, em nossos afazeres, no cumprimento dos deveres diários, devemos, em primeiro lugar, retificar a intenção diante de Deus, reconhecendo-nos pobres pecadores. E esta oração de São Pedro pode até se tornar para nós uma oração para o nosso dia a dia. Senhor, afastai-vos de mim, porque eu sou um pecador. Uma oração muito humilde, reconhecendo nossa condição de pecadores e, ao mesmo tempo, reconhecendo como Deus é bom. De forma, então, caríssimos fiéis, que esta seja a nossa atitude, antes de mais nada, diante de Deus, reconhecer o que somos realmente diante dele e diante dos homens, pobres pecadores. Nós, com prole pia, benedicat Virgo Maria.